eu sou a Daniela, seja bem-vindo a mais um dos nossos episódios do Café de Quinta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curta aqui com a gente. Hoje nós temos uma convidada super especial, ela é a arquiteta Gisele Gobetti. Bem-vinda, Gi! Oi, Dani. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Viemos aqui bater um papo muito legal, vai ser um dia bem descontraído. Vamos falar de coisas bastante interessantes para os telespectadores, as pessoas que gostam da arquitetura, que gostam de interiores. Isso vai aí. ser algo bem bacana. Maravilha. Gi, conta pra gente um pouquinho como é que tu começasse essa trajetória profissional. Como é que começou a tua vida? De onde veio a ideia para ser arquiteta? Então, lá nos primórdios da minha juventude, eu fui fazer um curso técnico primeiro na área de interiores, para ver se era o que realmente gostaria de fazer. E teve toda uma influência do meu pai, porque ele já estava envolvido na área de interiores, trabalhava com a parte de vestimenta da casa, cortina, colcha, edredons, almofada. Então, eu pensei em unir o que ele já fazia como profissão e eu consegui agregar na profissão dele a arquitetura e interiores. Então, a ideia surgiu disso aí, veio disso aí. Quando eu fiz o curso técnico, eu me apaixonei pela área. Falei, pronto, é isso mesmo que eu quero. E a partir daí, eu fui fazer a faculdade. Assim que eu me formei, que eu terminei o TCC, eu já me mudei para Santa Catarina. Então, só que aí eu tive um probleminha porque eu me formei grávida. Então, quando eu me formei... Os desafios de ser mulher, né? Exatamente. Fazem parte, né? Foram escolhas. Então, eu me formei grávida, eu mudei para Santa Catarina. Meu filho era bem pequenininho. Então, eu optei, ao invés de eu fazer projeto, primeiro porque eu estava numa região nova, então eu não tinha conhecimento de network. Então, eu fui para a sala de aula. Eu fui dar aula em cursos técnicos, tanto de decoração de interiores, quanto em edificações, que são da minha área também. E ali eu descobri uma paixão, que é ensinar, que é essa troca de experiência em sala de aula. E os meus próprios alunos começaram a ser os meus primeiros clientes, tanto eles quanto familiares indicados. Então, eu consegui ingressar na área da arquitetura através da sala de aula. Que interessante. O que foi o maior desafio para ti nesse início de carreira? Porque tu tinhas a sala de aula e os teus alunos acabavam vindo como clientes. Mas o que tu visse que foi o maior desafio, além de ter um filho pequeno? O meu maior desafio era justamente conseguir conciliar, porque qual que era a dinâmica? Durante o dia eu ficava com meu filho, que era pequeno, e eu me negava a deixar ele em creche ou escolinha, porque eu queria estar presente na vida dele, e eu dava aulas à noite. E nessa época eu morava em Gaspar, então eu tinha que me deslocar até Blumenau com meu filho, deixava o meu filho com o meu marido, ia para a sala de aula, depois o meu marido voltava para me buscar, e começou a ser assim, 3 vezes por dia, depois 4, depois 5. Eu falei, pronto, não dá mais. Vamos se mudar para Blumenau para facilitar toda essa movimentação que seria desnecessária até então. Então, a minha maior dificuldade em relação a isso, quando começou a surgir os projetos, era eu conseguir desenvolver os projetos com meu filho em casa. Isso é um desafio bastante grande de todas as empresárias, né? Porque, assim, trabalhar como CLT quando você tem filho pequeno já é um desafio. Porque você tem horário, você tem compromisso. Não que ser empresária não te traga esses compromissos, traz, mas você, como empresária, tem um pouco mais de flexibilidade, sim, né? Os desafios de ser empresária com o filho pequeno, apesar da flexibilidade, é conseguir dar conta de tudo, realmente. Com certeza. Eu até me lembro, a primeira obra que eu peguei era para eu fazer a decoração de 5 casas, geminadas, assim, né? Que sairiam para venda de uma construtora. E eu lembro um episódio que pediram para entregar o material na obra. E a hora que eu chego na obra, que eu fui dar uma verificadinha, o rapaz que estava sentando os revestimentos de parede estava tudo torto, absurdo, assim. Ele chegava a colocar 2 espaçadores no mesmo intervalo para compensar a diferença de tamanho. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu tinha deixado meu filho, eu fazia assim, eu levava ele na escolinha, deixava ele o tanto que eu precisava, voltava, buscava e ia para casa. Então ele não ia para a escolinha, era como se fosse uma babá.
Sim. Eu deixava assim, sabe? E a hora que eu cheguei na obra, meu Deus do céu, eu falei assim, o que é isso aqui? Falei pro rapaz. Ele falou assim, tá gostando? Eu falei, olha, eu sinto muito, mas você vai ter que tirar tudo isso que você colocou, não faz sentido. Você não viu que tinha diferença tão absurda assim de tamanho? Não, minha senhora, o dono já passou aqui, tá tudo certo. Eu falei, mas ele não tá certo, pode tirar. Então, a dificuldade assim que eu vi em relação a... Meu Deus, era muita sobrecarga. Porque, primeiro, que eu estava em um ambiente totalmente novo, porque até então eu nunca tinha ido para a obra. Eu não fiz o passo a passo normal que uma pessoa que sai da faculdade faz. Apesar de, desde o primeiro semestre, eu estar em estágios, eu passei por todas as áreas de estágio que você imagina que precisa passar. Durante a minha faculdade ali eu passei, escritório de arquitetura, prefeitura, então eu fiz parte de obra, fiz parte de código, fiz tudo, um pouco de tudo. Plano diretor, participei de 2 planos diretores. Então eu consegui ter uma visão macro do que eu poderia trabalhar. Só que acompanhamento de obra em si, até então eu nunca tinha feito, sozinha. Então, você chegar, eu sabendo que o meu filho estava... E eu deixava ele na escolinha, o menino ficava aos berros. Parecia que vai morrer. Ele não estava acostumando, Hoje né? ele morre, sabe? Então, estava minha cabeça na criança. Aí, aquele problema ali... O meu marido, na época, trabalhava em Itajaí. Dani, loucuragem total, assim. Então, eu sempre... mas, por um outro lado, eu vejo que isso foi bastante importante, porque, pelo menos comigo, funciona muito bem assim... eu me desafio a fazer algo que eu nunca fiz e eu aprendo no processo. Então, comigo sempre foi assim. Eu nunca tive as coisas que alguém para me ensinar, algo mastigadinho, um mentor na arquitetura que caminhou junto. Às vezes, as pessoas hoje, elas esperam ter tudo pronto para começar, né? É o desafio a síndrome do especialista, né? Uhum. Que já sabe tudo, já tem todas as informações, mas falta mais alguma coisa, mas eu ainda tenho que fazer um curso, e a pessoa não faz. Isso é uma coisa que eu vejo muito em ti. Tu sempre começas as coisas e vai continuando aprendendo no processo. Isso é muito importante. A parte de todos os teus trabalhos que a gente convive, né? Ver a parte online, a parte de desenvolvimento de cursos, tudo isso a gente ainda vai chegar lá. Mas me diz uma coisa, nesse processo do teu desenvolvimento inicial, como é que a tua família, o que a tua família significou para ti? Ah, imagina, tudo. O meu marido sempre me apoiou muito. Então, eu consegui ir para a sala de aula, eu consegui pegar as aulas, eu conseguia pegar os trabalhos, porque eu sempre tive esse suporte. Então, ele ficava com os meninos à noite para eu conseguir dar aula. No começo, ainda eu não dirigia, tinha mais esse problema. Então, se eu pegava algum cliente, quem que me levava? Ele. Então, eu sempre tive esse suporte em tudo. Durante a minha... Até quando nós namorávamos lá atrás, ele sempre me buscava na faculdade, me levava. E fazia esse serviço assim, sabe? Essa ajuda. Sempre tive. É fundamental, né? A gente ter algum tipo de suporte. Quando a gente não tem suporte nenhum, ainda mais na época de ter filhos, é muito complicado. Para as empresárias e mulheres, a gente vê, às vezes tem um marido, é casada, tal, mas não tem suporte, Sim. nem emocional, nem de ajuda do dia a dia mesmo, né? Hoje, o que o teu trabalho significa para ti? Onde é que tu chegou com ele? Então, hoje eu penso assim, das vezes que o desafio estava muito grande, que eu falava assim, não vai dar mais. Para continuar, vou ter que arrumar outra coisa para fazer, um exemplo, né? Que bate aquele desespero. Não tem. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu até costumo dizer assim, que não fui eu que escolhi a arquitetura, foi ela que me escolheu, porque eu gosto realmente do que eu faço. Por eu não gostar de monotonia, a arquitetura me proporciona isso. Então, cada cliente é um cliente diferente, cada projeto é um desafio diferente, existem várias possibilidades dentro da arquitetura. Então, eu sou encantada a hora que eu entrego o projeto, que eu vejo os olhinhos do cliente brilhando porque gostou. Então, tudo isso, como eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, então eu trabalhar realizando, ajudando as pessoas a realizarem os seus sonhos, para mim é o que mais me motiva, assim. E uma coisa, assim, que eu vejo, assim, muito, muito legal que aconteceu durante a pandemia, que nós ficamos reféns de estarem isolados, etc. e tal, na arquitetura eu vi que isso não aconteceu,
porque as pessoas começaram a ressignificar o que era estar em casa, o que eram os seus lares, e foi uma das épocas que eu mais tive trabalho. Claro, porque as pessoas estavam em casa e daí elas queriam mudar tudo, né? Porque quando a gente não tá em casa, a gente não olha pro problema, Sim. né? E o estar em casa faz diferença. No teu trabalho, no desenvolvimento dos teus projetos, o que é mais importante? Uma coisa que eu priorizo é eu conseguir identificar o que realmente o cliente precisa, a necessidade real dele, muito além do quanto o retorno financeiro vai ser trazido através daquilo, quanto eu vou ganhar. Por quê? Porque eu me coloco no lugar do cliente. Então, até as perguntas que eu faço para ele, na hora que eu desenvolvo ali o nosso programa de necessidade, que é a base do desenvolvimento do projeto, eu tento se essa casa fosse construída para mim, o que eu precisaria saber? Então, é a partir desse olhar que eu desenvolvo os meus projetos. A prioridade para mim é conseguir desenvolver o que realmente o cliente precisa. Que ele vai se sentir bem, confortável, que vai ser a cara dele. Então, por isso dessa personalização que me encanta, assim. Porque mesmo que seja dentro da mesma família, cada ambiente eu vou tentar trazer a necessidade real de cada usuário daquele ambiente. E se tu fosse dizer, para elaborar um projeto bem feito de arquitetura, quais seriam os 3 passos mais importantes? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que saber, você tem que identificar exatamente o que o seu cliente quer. Primeira coisa. É você conseguir extrair dele a necessidade dele. Por quê? Vamos supor assim. Isso que eu falo do programa de necessidades, ele precisa, as respostas do seu cliente, precisa servir de norte para você desenvolver o projeto. Porque se você não conseguir tirar dele o que ele realmente... Você vai ficar refazendo o projeto. Você vai apresentar, ele não vai gostar. Você vai fazer de novo, ele não vai gostar. O que já aconteceu lá nos primórdios, o meu primeiro projeto que eu peguei em Santa Catarina, que foi uma casa em Penha. Olha aí que absurdo. E eu e a cliente, o projeto demorou tanto tempo para ser desenvolvido, porque eu não conseguia identificar o que ela queria, que eu fiquei 2 anos desenvolvendo o projeto para ela. 2. Nossa Senhora. Não, e pior você não sabe, pior está por vir. Chegou no final, ela me deixou casa na praia, em Pissarras. Não é Penha, é Pissarras. Casa na praia, lindíssima, assim. No fundo tem um braço do mar que vai... Nossa, ela me deixou viajar. Assim. Desenhei uma casa de 2 andares, tinha uma cascata d'água que caía do 2º pavimento, que descia num espelho d'água que corria até a piscina. Lindíssimo. Nós 2 viajamos juntas naquele projeto. Fazer o projeto é uma coisa, e construir é outra, Não, né? Chegou na hora que ela falou assim, Gisele, quanto que eu preciso para construir essa casa? Isso há 15 anos atrás, que é esse tempo que eu moro aqui. Eu falei, então, fulana, eu acredito que em torno de uns 200 mil, 250. A casa era pequena, né? Daí ela falou assim, ai meu Deus, mas eu só tenho 40. Pronto, tivemos que refazer todo o projeto. Por quê? Começar com a expectativa inicial do cliente, inclusive com a possibilidade do que ele tem a gastar, também faz uma diferença absurda, né? Então, Dani, são todas as perguntas que você tem que fazer. O óbvio, ele não existe. Não se iluda, porque não existe. Então, façam as perguntas corretas que vão te direcionar. Isso foi tão assim, impactante na minha vida profissional, esse caso que eu acabei de contar, que o que eu fiz? Eu desenvolvi. Porque eu tinha o meu programa de necessidade, minhas perguntinhas básicas ali. Mas eu chegava em casa, eu vou desenvolver o projeto. Ixi, meu Deus do céu, esqueci de perguntar tal coisa. Aí eu acrescentava aquela pergunta. Eu falei, pode parar com essa palhaçada, tá tudo errado. Vamos desenvolver um processo para eu chegar nesse programa realmente que vai funcionar para mim. Então, eu gosto muito de criar, assim, coisa diferente, né? Então, eu peguei um símbolo que nós usamos no projeto arquitetônico e desse símbolo eu desenvolvi um programa de necessidades meu. Ali tem tudo que você precisa, desde necessidades especiais, parte financeira, parte de cores, que eu entrego para cada cliente, quando o projeto é mais complexo. E cada um dessa obra que eu iria fazer o projeto, eles respondem aquele meu... É um questionário. Programa, só que em forma de uma figura, assim, né? Mais figurativo. Porque daí eu consigo trabalhar com criança, consigo trabalhar... Não limita a idade. Então, eu tive que desenvolver isso para que eu não ficasse
aquele enrosco que era de ter que voltar, esqueci uma pergunta, vou ligar para o cliente. Isso primeiro que não é profissional, Sim. né? Nada profissional. Mas tu sabes que quando a gente analisa o empreendedorismo, um dos fatores que são determinantes é o planejamento. Sim. Os empresários tendem a começar o seu trabalho sem planejar. Eu faço pão bem, abre uma padaria. Mas ele não planejou nada. A arquitetura também tem essa necessidade de você planejar a gestão do seu negócio. Como é que tu lidas hoje com essa parte de gestão do teu trabalho hoje, como empresária? Tu montasse equipe, como é que tu trabalhas nisso hoje? Hoje eu tenho... o meu escritório ele funciona home office, no sentido das estagiárias, que hoje eu trabalho com 2. E a gente tenta criar um processo, assim, né? Precisou ser criado um processo para que eu consiga, independente se eu estiver ou não dentro daquele processo, eu não preciso mais estar do começo ao fim dentro daquele projeto, porque já existe um processo onde elas conseguem entrar nesse processo, independente de onde ele está indo ali, se é no começo do desenho, ou se está no meio do processo, ou se está na finalização. Então, eu tive que criar, né? Um processo onde qualquer um consegue entrar dentro desse estágio, desse desenvolvimento de projeto, para que as coisas funcionassem melhor e o retrabalho diminuísse, assim, de forma severa. Como é que tu enxergas hoje o mercado da arquitetura? Porque a gente está numa região que tem muita construção civil, a construção civil é muito forte. Como é que tu enxerga hoje esse mercado, tanto aqui quanto no resto do Brasil, né? Eu acho que hoje, principalmente com o online, tem muitas possibilidades, existem muitas possibilidades. A arquitetura, eu nunca tive problema com... é minha rival, é minha... Então, eu nunca tive problema com isso. Eu acho que existe mercado para todo mundo. Vai depender do profissional que você vai ser, do que você vai entregar, né? Da entrega. Hoje eu continuo trabalhando apenas por indicação. Estou no mesmo formato. Então, isso valida o sentido, assim, de... Tem mercado para todo mundo. Construção está saindo a rodo. Meu Deus do céu, em todo quanto é lugar, né? Então, eu acredito que se você buscar se capacitar, fazer o que você faz com amor, tentando entregar o seu melhor e melhorando, porque a gente sempre tem o que melhorar, dificilmente você vai ficar sem trabalho. Isso em todas as áreas, eu acredito. E Gi, quando tu falas do digital, como é que tu entendes entrar a parte da arquitetura no digital? O que tu tens feito nesse sentido? Então, hoje eu já tenho entregas de projeto em várias cidades do Brasil, falando a parte de projeto em arquitetura e interiores. Então, hoje não tem mais uma limitação física para que você seja obrigado a trabalhar apenas em Blumenau ou região. Você consegue, se você tiver um processo certinho, você consegue fazer entrega em qualquer lugar do mundo, não só a nível de Brasil, né? Então, hoje eu tenho alguns projetos entregues em estados diferentes do Brasil, Recife. Aí, dependendo da complexidade do projeto, eu vou até a cidade para coletar esses dados, para pegar as informações mais importantes, fazer medições, caso sejam necessárias, e depois o desenvolvimento do projeto, ele funciona todo online. E tu entrasse muito no mercado digital. Como funciona isso? Como é que tu aplicou isso na tua vida? Na verdade, no mercado digital, foi na pandemia que eu vi que, meu Deus do céu, porque tinham os trabalhos que eu estava desenvolvendo na parte de reforma, principalmente, na pandemia. Só que como eu não conseguia mais ir para a sala de aula por causa da demanda dos trabalhos presenciais da arquitetura, ideia do meu marido, sempre é ele é bem assim, ele foi bastante importante no meu desenvolvimento profissional, porque na cobrança... Ele te desafia. Exatamente. E eu tenho que ir, porque senão ele vai ficar falando na minha cabeça, então eu só vou, sabe assim? E isso foi uma das coisas que ele falou, porque como eu sempre me dei muito bem em sala de aula, eu falei, por que não desenvolver cursos online, além dos projetos? Já que eu gosto tanto de ensinar, né, dessa troca. E foi aonde eu fui para o online, e deu muito certo.
Em uma das plataformas eu tenho quase 10 mil alunos, na outra plataforma, 87 países diferentes eu tenho alunos, em 17 idiomas diferentes. Então, para mim, o online... E, gente, é algo assim, ó, que não é... o que eu posso vender no online? Qualquer coisa. Você sabe fazer algo muito bem? Vai para online. Que vai funcionar. Então, que é o que tu sempre vem dizendo há anos para mim, melhor feito do que perfeito. Exatamente. Né? Vai fazendo, vai indo melhorando adiante. No processo. E nessa era de, além do online, a do marketing digital veio muito forte, mas agora com a IA. Como é que tu enxergas essa mudança agora da nossa geração que não tinha celular para uma IA que vai nos permitir fazer tudo? Eu sou apaixonada por tecnologia com essa parte de desenvolvimento, assim. Porque muito ao contrário de eu imaginar que ela possa me substituir, aos meus olhos ela é uma aliada. Que ela vai facilitar os meus processos, ela vai facilitar a minha entrega, agilizar a entrega de renders, de projeto, de processos. A inteligência eu tenho usado bastante em todo o desenvolvimento do meu projeto, dos meus projetos, seja no parte de curso quanto projeto físico de arquitetura. Eu uso bastante mesmo inteligência artificial. Sou apaixonada por essa parte tecnológica. Me sinto até assim privilegiada de fazer parte da geração que não teve o celular e que está conseguindo visualizar e vivenciar toda essa diferença, toda essa parte que é só para frente, eu costumo dizer assim. Porque se você souber usar ela, meu Deus do céu, vai agilizar muito a sua vida. As pessoas elas estão meio presas ainda ao ChatGPT, né? Mas tem tantas possibilidades, tem tantas coisas que a gente pode abrir a mente para fazer, coisas que a gente sabe fazer e que poderia estar passando, que poderia estar indo adiante nisso, né? Eu acho que a inteligência artificial, além de um desafio, é um desafiar-se a fazer alguma coisa melhor, né? Nessa área da arquitetura, o que tu dirias que são os 3 principais erros que os arquitetos cometem ao realizar os projetos? Eu acredito que é não colher as informações corretas, porque isso vai dar muito retrabalho, e tempo custa dinheiro. O outro é desistir fácil, porque não deu certo uma coisa, ou porque não saiu do jeito que esperava. Já pensar em desistir, não pode. Essa palavra não pode existir. Porque se nós não desistirmos, a gente vai conseguir. Eu acredito muito nisso. Tu sabe que eu assisti um podcast antigo, já tem alguns meses, que o Joel J estava falando com o Érico Rocha. E o Érico Rocha falou essa frase: se desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Sim. Essa frase está no meu escritório, né? Se a gente não tem como desistir, a gente fatalmente vai alcançar o sucesso naquilo que a gente está fazendo. E aí, quando a gente não desiste, que a gente tem esse foco, digamos que a gente tenha um propósito. Tu entendes hoje que tu encontrou o teu propósito de vida? Como é que tu enxergas essa busca pelo propósito, a importância de ter um propósito na vida? Dani, hoje eu posso dizer que eu encontrei meu propósito, graças a Deus. Sou bastante feliz em relação a isso, porque as pessoas, elas se veem muito perdidas assim, quando elas não têm um propósito, né? E aí sai atirando para tudo quanto é lado, frustração e frustração em cima de frustrações. Então, hoje eu vejo que o meu propósito, ele está inteiramente ligado, assim, com a área do ensino. Eu me realizo, assim, de forma que não tem em outro lugar que eu consiga isso. Então, hoje eu enxergo que eu posso usar e eu devo usar tudo o que eu sei para impulsionar, para que eu consiga ajudar, nem que for numa parcela pequena, porque é claro que eu sou sozinha, né? Mas a conseguir trazer o conhecimento que hoje eu adquiri para outras pessoas que estão começando na arquitetura, no interiores, e que não precisem errar no que eu errei. Então, eu não tenho problema nenhum em passar conhecimento, eu amo. Então, hoje eu enxergo o meu propósito inteiramente ligado com a área do ensino. Tu sabes que eu ainda falei isso ontem num grupo de empresários,
de que as pessoas falam para a gente ter mentores, mas o como é difícil para gente que não está num meio midiático encontrar bons mentores, pessoas que te ajudem, né? Até em cursos que te façam crescer pessoalmente. Tu ainda tens um tempo grande pela frente de trabalho. O que olhando para frente, ainda te dá medo e ainda te causa te desafia profissionalmente? Então, porque assim, eu sou meio, entre aspas, abusadinha, assim. Ao mesmo tempo que eu vou, encaro, faço as coisas sem me sentir realmente preparada para aquilo, mas eu vou e faço. Então, vou te dar um exemplo. Recentemente, eu descobri que existe uma lacuna de conhecimento entre o que eu aprendi na arquitetura e interiores durante todos os meus anos de vivência com a profissão do corretor de imóveis. E o que eu fiz? Eu desenvolvi um curso exclusivo para esse público. Então, eu comecei a ir atrás do quê? De parcerias para eu conseguir falar desse conteúdo, porque eles não têm noção que esse conteúdo que eu tenho para passar é muito importante, que faria diferença na vida profissional deles. E eu comecei a ir atrás de parcerias, e eu sou muito assim, eu só vou. Depois eu vejo o que eu faço. E tem dado muito certo. Então, hoje eu tenho parceria com o Cresci São Paulo, em relação a levar conteúdos para esses públicos. Estou fechando parceria com o Cresci da Bahia. Nossa, que legal. Não, e o máximo que me aconteceu essa semana, na segunda-feira, tem um evento que acontece em São Paulo, no final de outubro ali, que é um congresso internacional do mercado imobiliário. E eu falei, vou me candidatar para ser palestrante. E me aceitaram. Com a cara e com a coragem, hein? Exato, é o que eu falo, entendeu, Dani? Então, ao mesmo tempo que eu vou e encaro, depois é óbvio que dá aquele frio na barriga. Claro, claro. Porque, sempre dá frio na barriga quando a gente está se desenvolvendo, Sim. né? Mas é importante a gente ir adiante. Minha mãe sempre falava uma frase, que o cavalo passa encilhado, você tem que estar pronto para montar. Né? Então, você tem que estar preparado. Como é que tu olhas para trás hoje, para Gisele de 20 anos atrás, e o que hoje, se tu tivesse uma coisa para dizer para Gisele de 20 anos atrás, o que tu dirias a ela? Que conselho tu darias? Eu daria 2 conselhos. O primeiro é para ela ficar muito boa na parte de planejamento, porque senão você vai sofrer muito com isso. Isso vai te atrapalhar. E a outra é, continua que vai dar certo. Então, mas assim, buscar... eu acho que hoje, se eu olhar para o meu lado profissional, eu teria que ter feito uma movimentação um pouco diferente do que eu fiz em relação a... Sabe aquele negócio... Mas não sei se isso faz parte da maturidade também. Tá, mas conselho eu posso dar para qualquer idade. Sim. Então eu pensaria assim, eu sentaria, planejaria... Primeiro lugar, eu planejaria. Gisele, aonde você quer chegar? Com 20 anos. Se for para voltar 20, né? Com 23 anos, aonde você quer chegar? Eu criar um planejamento de desenvolvimento de carreira. É a primeira coisa que eu falaria para essa criatura. Por quê? Porque quando você não tem isso, aparece um negócio, ainda mais o meu perfil. Aparecia um negócio, eu pegava. Aparecia outro negócio que não tinha nada a ver. Isso que é a falta do propósito que a gente estava falando. Sim. Eu pegava. Ia e fazia 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não fazia nada. A gente já conversou com alguns empresários aqui. Um dos fatores principais é que, claro, o planejamento a gente enxerga importante quando vem a maturidade. Mas quando tem uma pessoa de 20 e poucos, que tem o foco de onde quer chegar, a pessoa certamente ela vai mais rápido. Ela alcança a sua meta mais rapidamente. Sim. Né? E para quem está começando na tua área, que conselhos tu darias hoje? Eu daria exatamente esse. Você sentar, você escrever tudo que você é bom. Quais são as características que você acha que é relevante? Foca assim, eu quero chegar em tal lugar. Pega uma pessoa, porque hoje a gente tem muita internet, então facilita isso. Então, pega um arquiteto ali que você gosta, ou alguém da área, para te servir de modelo, como referência de onde eu quero chegar.
E você vai descrever quais características você tem que são favoráveis a fazer você chegar nesse lugar e quais você precisa desenvolver para você chegar nesse lugar. E aí você vai correr atrás do que você precisa desenvolver. Claro. Porque faz o todo caminho sentido. vai ser muito menor e menos sofrido. Menos sofrer. Não precisa de estresse, não precisa o olho ficar piscando porque você não está conseguindo dormir. Né? Possivelmente, na arquitetura, isso vai acontecer. Mas vai ser menos. Vai ser com menos intensidade se você se planejar, se você se programar, se você ter isso em mente e focar. Eu quero chegar nisso aqui, não se distraia com outras coisas. Não permita. Perfeito. Sabe assim? Eu quero ter o quê? Eu quero ter um escritório de arquitetura de sucesso. Então, não se distraia com nada que a sua área vai te promover, pode te trazer. Porque o nosso campo é muito vasto. Muito. Dentro da arquitetura tem paisagismo, tem interiores, tem cenografia, tem urbanismo, tem a parte de licitação. Então, é muito grande. Então, eu confesso para vocês que eu já meio que fui assim, ó, picadinho um pouquinho em cada. Porque aparecia, eu pegava. E nessa de aparecer e pegar, eu já me via assim, muito doida. Noite sem dormir, com os olhos, 2 olhos piscando assim de estresse. Então, não precisa nada disso, né? Só que para isso, você precisa ter foco, planejamento, disciplina. Isso. São as 3 coisas mais importantes e que a gente mais vê os jovens hoje tendo dificuldade, né? Me diz uma coisa. Quando tu resolveu passar pro digital, digamos assim, eu sei que o teu marido te ajuda um monte, né? Eu sei que ele trabalha com a parte de tecnologia, então ele certamente é um meio do caminho ali andado já, né? Mas o que tu dirias que é o primeiro passo? Como é que as pessoas ingressam nessa área? Pessoas que não são da área de marketing digital, nem de mídias sociais, que são profissionais liberais. Isso é muito comum. A gente tem falado de vendas, de tecnologia, tudo cai na mídia digital, no marketing digital. Então, olha, como eu falo assim, desafios, né, que você só faz. Eu falo para todo mundo isso. Não espera a perfeição, não espera você estar pronto. Você arruma, você ajusta no caminho ali, faz parte. Tanto que hoje, os grandes vendedores de cursos aí, Érico Rocha, o que eles falam? Faz um projeto teste, lança um produto, teste, lança, vê se aquilo tem mercado para depois você demandar energia em cima daquilo. Então, eu já fazia isso bem antes, sem saber que eu estava fazendo correto. Eu fazia mesmo porque eu não tinha essa parte de planejamento. Então, a primeira vez que o meu marido falou assim, Gi, vamos para o online. Você vai começar a gravar cursos online. Então, eu sou o final, eu sou a ponta. Eu tenho conteúdo e eu falo. E ele faz a edição, ele faz toda a parte que eu não sei fazer. Graças a Deus. Então, quando eu fui fazer o curso, para você ter noção, o primeiro curso que eu gravei, que é o que mais vende, eu gravei. Os meus filhos estavam em casa, estavam brigando os dois, porque eu já tinha os dois, mas quebrando o pau. Eu coloquei ele pro lado da sacada, pro lado de fora da sacada, falei, você fica aí, silêncio, quietinho. E passava a ambulância, eu tinha que gravar de novo. E aquele, Dani, eu falei assim, eu cheguei a chorar. Quem me conhece, se for ver o vídeo, vai falar, a Gisele não tá bem. Aconteceu alguma coisa. E eu falei, mas hoje eu gravo isso aqui, mas nem que for na base da lágrima. Mas eu vou gravar. E foi o jeito que eu fiz. E tá lá, ele vende até hoje. É o que mais vende, porque é o conteúdo. A partir do momento que você tem um bom conteúdo, é claro que vai ter gente que fala assim, as avaliações lá do curso, né? Tem umas avaliaçõezinhas assim, faltou um pouco de carisma. Meu... A pessoa não tem noção de como eu estava para gravar aquilo ali. Faltou um pouquinho de carisma, significa do tipo, devia gravar de novo. Tipo assim, ela tá muito com cara de muito brava, muito fechada. E eu não sou assim. Não. Então, quem me conhece olha e fala, minha filha, a Gisele tá com algum problema. E vende. E vende. E vai lá ver as notinhas lá, o que as pessoas falam do conteúdo. Porque tem conteúdo, Porque né? tem conteúdo. Isso é uma coisa de volta, né? A síndrome do especialista. Então, as pessoas, elas sabem muito e têm medo de botar a cara a tapa. Então, isso é uma coisa que acaba bloqueando a pessoa de fazer coisas e de ajudar outras. Como eu estava falando, é difícil encontrar no meio do convívio da gente pessoas que te ajudem, que te mentorem nas situações mais
adversas, né? Eu brinco que a Gi sempre me mentora dizendo que eu tenho que fazer as coisas, né? Melhor feito do que perfeito. Então, essa parte de mentor é bastante importante. Mas, Dani, eu acho assim, ó, o mais importante é você se desafia. Se desafia a fazer algo que você nunca fez. E não liga para o que os outros vão falar. Porque se você não fizer, eles vão falar mal também. E se você fizer, vai ter quem fale bem e quem fale mal. Faz parte do processo do crescimento. A primeira vez que no meu curso eu recebi 2 estrelas, porque é o máximo de 5, eu não dormia. Quem disse, eu falei, ai meu Deus, eu sou péssima. Ó Jesus, com um monte de 5 estrelas, mas eu olhei para as 2 estrelas. A gente tem essa tendência, né, de se agarrar às críticas. Então, a gente acaba se prendendo no que é negativo. Mas isso que tu falou é interessante. Faça, comece, olha o que você quer fazer, se desafie. Para as mulheres jovens, que recado a gente pode deixar aqui? Um recado de não desistir, de árduo mesmo. Se planeje. O que tu gostaria de deixar para as jovens mulheres? Eu gostaria de... essa palavra desistir não pode existir no vocabulário. Esquece. Essa opção, simplesmente ela não existe. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá chorando? Enxuga as lágrimas e vai chorando. Depois você chora a hora que voltar. Mas só vai. Faça, porque hoje a gente tem tanta coisa a favor em relação à tecnologia, em relação a possibilidades, que não tem desculpa. Não tem mais. Eu tava conversando com meu filho no outro dia e tava lembrando da primeira vez que eu criei um e-mail. Eu tava na faculdade, quando eu criei o meu primeiro e-mail. Então, realmente, assim, tudo que a gente tem de tecnologia hoje, ela é uma ameaça futura, mas para nossa vida hoje, nós só temos facilidades. Nós temos facilidades muito mais do que reis da Idade Média. Meu Deus. Né? Então, uma pessoa bastante humilde hoje tem possibilidades gigantes de sair daquela situação. Né? E aí a gente vai para o desafio da nossa geração nova agora, né? Porque a geração que está vindo, ela acaba sendo muito mimizenta, né? Tem muita gente falando disso, mas é real. A geração nova, ela quer mais pronto do que ela já tem. E, gente, tá tudo aí. É só pegar e fazer. Hoje não tem mais desculpa para nada. E enquanto a gente não tem essa tecnologia ameaçadora do futuro, vamos aproveitar o que ela nos proporciona hoje, né? Para os nossos trabalhos, para a nossa vida de cotidiano, para tudo que a gente... Ela vai te ajudar em tudo, se você souber usar ela. E para a nossa geração, Dani, eu vejo assim, é um desafio muito maior do que para a próxima, porque eles já nasceram nesse contexto. Nós não. O desafio para a nossa geração, pelo menos para mim, em relação à tecnologia, graças a Jesus Cristo eu tenho o meu marido. Porque ele me traz esse suporte que eu não entendo. Mas em relação à inteligência artificial, ao quanto eu posso usar isso na minha profissão, isso aí ele não consegue se meter assim, né? Falo mais em relação à gravação dos vídeos, das aulas, mas você se desafia. Só vai. Tem muito engraçado, uma amiga minha, o filho dela é extremamente disciplinado, extremamente assim. Meu Deus, ele lê 24 horas por dia. E um dia eu perguntei para ela, o que ela fez para tornar ele aquele ser humano? Porque eu queria fazer com os meus filhos também, né? Daí ela falou assim, não fiz nada, é dele. Ele falou que um dia ele chegou para ela e falou assim, mãe, eu gostaria muito de desenvolver a disciplina, porque ele não tinha. Aí daí ela falou assim, filho, então, vê o que você precisa. Aí ele falou assim, que ele começou. Ele precisava fazer um negócio? Não estava com pingo de vontade. Mas é dessa vez que eu vou fazer, é sem vontade mesmo. E ele foi se policiando, não tem vontade, vou fazer assim mesmo. Não tem vontade, é assim que eu vou fazer. E hoje o menino é o ser humano mais disciplinado que eu conheço na minha vida. Tu sabes que da nossa vida cotidiana, eu acho que o maior problema é a ausência de disciplina. Sim. Porque a gente se habituou a não ter disciplina. E a falta da disciplina faz com que você não consiga atingir suas metas. Então, mesmo que você faça um planejamento bem feito, que você faça uma estrutura de metas aonde você quer chegar, o que você deseja fazer da vida, se você não tiver disciplina,
você não vai atingir. E aí eu entro num ponto muito delicado, porque para as mulheres é diferente ter disciplina do que é para os homens. Nós temos os estágios do mês que tem semanas que você tá movida à luz do sol, né? E tem semanas que você não consegue sair da cama. Sim. Então, como tu lidasse com isso na tua vida? Também sendo mulher nesses desafios todos da carreira. Olha, hoje, depois que eu passei pelo diagnóstico de um câncer inicial no útero e que eu tive um aprendizado gigantesco em relação a isso, hoje eu me cobro menos. Quando eu não estou bem, eu não faço. Eu me permito ficar deitada até um pouco mais tarde, mas aí no outro dia eu compenso ficando um pouco mais à noite, trabalhando. Então eu consigo hoje, mentalmente, ficar tranquila em relação a esses probleminhas ali que a mulher ela já tem, né? Que já faz parte da característica da mulher. Porque se nós nos cobrarmos, vai ser só uma coisa a mais que vai estar na nossa cabeça, porque a gente não vai conseguir fazer igual. É a cobrança da mulher em cima dela mesma, a voz interna, né, que fica na nossa cabeça, ela é muito prejudicial. Ela te pune por coisas que ninguém nem tá te cobrando, né? Então, realmente faz uma diferença muito grande você conseguir dominar isso. E tem várias técnicas, né? Sim, as pessoas têm que buscar o autoconhecimento para poder fazer da melhor forma. E eu descobri, a duras penas, quando eu fui diagnosticada ali, que se eu morresse, ia ficar tudo aí. Não ia fazer diferença para a vida dos meus filhos por um tempo, do meu marido por um tempo menor. Então, eu preciso também olhar para as minhas necessidades. Sim. Não é colocar a profissão em primeiro lugar, cegamente, assim, sem prestar atenção nas minhas necessidades física, emocional. Com o emocional abalado ou desestruturado, você não faz mais nada. Você começa a andar em círculo, correr atrás do rabinho ali, e o negócio não desenvolve, né? Então, é você parar, dentro desse planejamento inicial ali, que seria muito bacana a pessoa conseguir desenvolver no começo da profissão dela, mas ela já saber que pode ser que aquilo não flua com a facilidade que ela gostaria que fluísse. E tá tudo certo, se não fluir, né? Eu lido com muitas empresárias mulheres e um dos fatores que a gente sempre acrescenta é que quando a pessoa tem algum tipo de religiosidade, ela tem uma tendência a ser mais resiliente. As pessoas que não acreditam em nada, elas têm mais dificuldades com as adversidades. Sim. Né? Até porque chega no momento em que não deu nada certo daquilo do que você planejou, e por mais que a lei da atração esteja aí, você foque naquilo que você quer, você deseje controlar tudo, tem fatos que acontecem fora do seu controle, né? E quando você não se apega a nada, do meu ponto de vista, acaba sendo mais pesado, né? A pessoa tende a sentir um peso maior daquele problema do que uma pessoa que tem a religião ou alguma espiritualidade consegue se apegar em alguma coisa. Conza, meu Deus, você tá falando assim, eu sou muito, muito, muito apegada a Deus, assim. Para mim, hoje eu tenho claramente, e é muito engraçado, porque a partir do momento que nós temos essa consciência e essa ligação, você percebe, até no que passou de ruim, durante a sua trajetória, aquilo serviu para alguma coisa, para te transformar em algo ali no futuro. Então, é você confiar realmente que tem um plano maior, que tem um Deus maior que está por você, que vai direcionar você, de coisas assim, gente, de eu falar, um exemplo dessa palestra que eu fui convidada para São Paulo agora. Gisele, se inscreve, aquela vozinha assim. Se inscreve, mas vai, internacional, não vai dar certo. Se inscreve, vai, tenta, você sempre tenta mesmo. E me inscrevi e fui chamada. Então, eu tenho a plena convicção de que tudo o que eu passei, tudo, seja bom, seja ruim, Deus estava junto, Deus estava comigo em tudo que eu passei, e que é para que seja cumprido o plano dele na minha vida. Porque se a gente falar nessa parte assim, Dani, o plano dele não é só para pular o seu lado espiritual. Não existe uma Dani espiritual, uma Dani profissional, uma Dani mãe, existe uma Dani.
né? Que vai ter a vida dela ou direcionada, entregue na mão de algo que pode fazer diferença, nessa parte que você falou aí, da consciência da pessoa, do quanto ela vai ser resiliente. Porque se você acredita nisso, meu Deus, quem que te derruba? Ninguém. Né? Então é algo assim, para mim, meu Deus, eu sou super maravilhada com a possibilidade e a certeza de que existe um Deus que é por mim, assim. E Gi, onde é que o pessoal te encontra? Como é que acham esses teus cursos maravilhosos? E se alguém quiser te achar nas mídias, como é que faz? Então, hoje o canal mais, assim, facilitado é o Instagram, pelo endereço arc.giselegobetti. Ali vai ter o link ali, o Linktree, que vai ter todas as minhas redes, todos os meus cursos, tudo que eu faço tá ali. E chegamos ao fim, ao mais um episódio do nosso Café de Quinta. Lembrando, se você não está inscrito no canal, se inscreva agora, curta e compartilhe. Até a próxima!